Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar nossa revisão sobre os conceitos iniciais de algoritmo. Hoje nós vamos fazer uma breve introdução, falar sobre processamento de dados, o que é um sistema computacional, um computador, programas de computador, algoritmos, vamos dar exemplos de algoritmos e mostrar os tipos de algoritmos também. Primeiramente nós vamos revisar o conceito de computador, que tem o objetivo de receber, manipular e armazenar os dados. Um computador ele vai conseguir realizar essas funções de armazenar dados, realizar cálculos e processamentos através da utilização de programas. A principal finalidade do computador é processar dados, ou seja, ele vai receber os dados de um dispositivo de entrada, vai realizar as operações que são necessárias e gerar um resultado, uma resposta que será apresentada no dispositivo de saída. Então, nessa figura nós podemos ver que nós temos as nossas informações iniciais, né, que vem de um dispositivo de entrada, vai entrar no computador através de um dispositivo de entrada, seja ele um teclado, dentre outros. Depois, no processador, né, na CPU, serão realizadas operações sobre esses dados serão armazenados e, posteriormente, terá uma resposta que será exibida num dispositivo de saída, como um monitor, por exemplo. Então, o sistema computacional, ou seja, um computador, ele é um conjunto de hardware e software que é capaz de processar informações de acordo com um conjunto de instruções. Hardware é a parte física, né, do nosso computador, são os equipamentos eletrônicos, elétricos, magnéticos e mecânicos que realizam processamento das informações, enquanto o software vai consistir no conjunto de instruções que irá manipular esses dados e é composto de programas. Em geral, um sistema computacional, um computador, ele emprega, além de software para manipular dados, um sistema operacional. Então, todo computador tem um sistema operacional, como é o Windows, né? Tem também o Linux, temos também o macOS, e nos celulares nós temos o iOS, o Android do Google. Num computador, os dispositivos de entrada, que são representados por um mouse, por um teclado, o barramento vai fazer a comunicação entre os diversos dispositivos do computador. Então, os dados entram pelo dispositivo de entrada, são processados na unidade de processamento, né, que é a CPU, armazenado pode ser de forma primária ou de forma secundária na memória do computador, exibidos nos dispositivos de saída, como impressora, monitores. Então aqui tem uma breve definição desses dispositivos que eu acabei de falar, né? A CPU, os dispositivos de entrada, temos os dispositivos de saída. As memórias, a gente tem a memória primária, que é uma memória utilizada para armazenar os dados e instruções manipuladas pela CPU, né? Ela é volátil. Quando eu digo volátil, é que ela, ao desligar o computador, ela se perde e ela vai armazenar tudo que o sistema operacional está realizando em determinado instante. A memória secundária já são memórias auxiliares que vão armazenar de forma persistente, ou seja, quando a gente desligar o nosso computador, essa informação vai estar lá armazenada no HD. O barramento são dispositivos que consistem em linhas de comunicação e de controle que vai transferir os dados entre os dispositivos do computador e o sistema operacional, que é um software que vai abstrair o hardware de um computador e vai oferecer ao usuário uma interface amigável para que possa ser utilizados todos os dados e programas. Para que um computador interprete e execute programas, é necessário escrevê-los em uma linguagem de programação que deve ser entendida tanto pelo computador quanto pelo desenvolvedor. Então, para o desenvolvimento de um programa de computador, primeiramente temos que realizar três etapas, que vai desde a análise, né? Posteriormente a gente
cria um algoritmo e desse algoritmo a gente realiza a codificação. A análise vai consistir no estudo do enunciado, né, do problema, para posteriormente definir quais são os dados de entrada, qual o processamento e qual a saída que vai ter esse programa. Em seguida faz-se um, um algoritmo, né, que utilizando uma descrição narrativa ou através de fluxograma ou então o português estruturado, né, que a gente vai ver mais adiante para descrever o problema com suas soluções. E em seguida realiza-se a codificação, onde o algoritmo ele é transformado em código da linguagem de programação. Para a gente entender o conceito de algoritmo, né, a gente definiu alguns conceitos como ação, né, que é um acontecimento que vai provocar a mudança de um estado. Assim, podemos definir que existe um estado inicial e uma ação proporcional a esse novo estado. Um algoritmo vai consistir num conjunto de ações ordenadas que levam a um determinado resultado. Em um computador, um algoritmo descreve a manipulação dos dispositivos de entrada, a coleta das informações, a manipulação dessas informações, a produção de dados e a manipulação do dispositivo de saída. Então, no algoritmo nós teremos uma entrada, né, uma sequência de passos e um resultado que vai ser exibido na saída. Como um exemplo de algoritmo, nós temos aqui como entrada, né, somar 3 números. Então, um exemplo de algoritmo, nós temos o problema que é somar 3 números. Então, a gente vai ter, o passo 1 vai ser receber esses 3 números, essa vai ser nossa entrada. Depois, posteriormente, esses 3 números serão somados. E no terceiro passo, esse resultado será mostrado ao usuário. Nesse segundo exemplo, temos a descrição de como se fazer um sanduíche. Repare que essa é uma instância, é uma maneira que nós representamos de se fazer um sanduíche. Percebe-se, né, que essa sequência de passos para se fazer o sanduíche pode ser diferente, mas o que a gente tem que ter claro no algoritmo é que, primeiramente, tem uma entrada e uma sequência de passos que irá produzir a saída. Então, não necessariamente essa sequência de passos será a mesma em diferentes algoritmos. Então, um algoritmo para resolver um problema pode ter diferentes instâncias para representá-lo. Para a construção de um algoritmo, a gente tem alguns passos básicos que são descritos a seguir. Primeiramente, deve-se ler atentamente, né, o enunciado, saber qual é o problema que a gente tem. Em seguida, deve-se definir os dados de entrada, para posteriormente definir qual vai ser o processamento e, em seguida, definir qual vai ser a saída do algoritmo. Então, feito isso, iremos construir o algoritmo utilizando algum método, algum tipo de algoritmo, que seja ele um algoritmo que seja uma descrição narrativa, um fluxograma, né, ou português estruturado. E o último passo seria testar esse algoritmo realizando simulações. Então, esses são os passos básicos para a construção de um algoritmo. Os tipos de algoritmos foi dito no slide anterior, né, que são descrição narrativa, fluxograma e o português estruturado, também chamado de pseudocódigo ou Portugal. A descrição narrativa consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando a nossa linguagem natural, os passos para resolver o problema. Qual que é a vantagem dessa solução? A gente não tem que não ter uma linguagem estruturada, um pseudocódigo, não utiliza um pseudocódigo para fazer isso. Então não é necessário adquirir um conhecimento. Como desvantagem, há a possibilidade de termos diferentes interpretações quando se utiliza a linguagem natural, podendo dificultar a criação do código na linguagem de programação. O segundo tipo de algoritmo é o fluxograma, que utiliza símbolos gráficos, né, para descrever nosso algoritmo. Como vantagem, né, nós temos o fácil entendimento, né, desses elementos gráficos, mas como desvantagem, né, nós temos que aprender essa simbologia utilizadas para criar os fluxogramas
e o fato de não apresentar detalhes, o que dificulta a construção dos códigos em uma linguagem de programação. Então, é uma solução utilizada em problemas mais simples, mais triviais. No fluxograma, os símbolos utilizados são elipse, nós temos a seta, temos o retângulo e temos o losango. A elipse é utilizada para indicar o início e o fim do algoritmo. A setinha vai indicar o sentido do fluxo de dados. O retângulo indica os cálculos e atribuição de valores, enquanto o losango vai representar a entrada de dados. Nós temos também esse quadrilátero que representa a saída de dados e temos o losango que deve indicar uma tomada de decisão. No pseudocódigo, também, que é um português estruturado, né? Também chamado de Portugal, é uma técnica que vai aproximar o português de uma linguagem de programação. Como vantagem dessa técnica, a gente vai utilizar a nossa língua como base, né, o português. Nele a gente define quais dados e como esses dados vão estar estruturados e tem uma maior facilidade de fazer a transformação do algoritmo para uma linguagem de programação. Como desvantagem dessa solução, nós temos a definição de uma estrutura, né, para a criação de algoritmo e o fato de não ser padronizado, né? Eu posso ensinar para vocês, eu posso definir uma estrutura do nosso pseudocódigo e outro professor pode definir uma estrutura diferente. Então, essa não padronização é uma das desvantagens do nosso pseudocódigo. Termina aqui, pessoal, nossa primeira aula de revisão. Espero que vocês tenham lembrado do conteúdo e que a gente possa dar sequência às aulas.